dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que sabe que é super normal conversar com animais. Eu sou o Júlio Black, estou aqui ao lado do Renan Ribeiro esta semana. Afinal de contas, a Graciele Nocelli está lá discutindo filosofia com o gatinho dela. Então, sobrou para nós dois comentarmos os lançamentos do cinema esta semana em Juiz de Fora, nesta quinta-feira, dia 20 de fevereiro de 2020, antevéspera de carnaval, muita gente pensando em passear, em cair no bloco, cair na folia, mas tem gente também interessada em ir ao cinema, certo, Renan? Exatamente, Júlio. Muita aventura aí para este final de semana, este carnaval. Exatamente. E temos 4 filmes, né, Renan, estreando nesta quinta-feira aqui na cidade. Talvez o principal lançamento seja Dolittle, e também temos o Chamado da Floresta, Luta por Justiça, e para terminar, um filme de fantasia que é Maria e João, O Conto das Bruxas. Como a gente falou, o principal lançamento, talvez o mais esperado, seja o Dolittle, porque tem o Robert Downey Jr. como protagonista, ele que durante mais de 10 anos fez o Homem de Ferro nos filmes da Marvel, recuperou a carreira, ficou extremamente popular, fez Sherlock Holmes também. Mas então, Renanzinho, aí pelas críticas que a gente tem lido, pelo desempenho na bilheteria, o que é que a gente pode esperar? Bom, a gente tem que começar falando que esse filme foi refilmado várias vezes, né? Sim, sim. Em função da quantidade de efeitos especiais presentes no filme, ele foi refilmado e passou, pelo que eu li, pela mão de 3 cineastas diferentes. Então, assim, é como se fosse uma série de picotes, né? Você vai fazer um arranjo com coisas que já foram mexidas antes, né? E aí você pensar que 3 pessoas passaram, há uma perda na linearidade da coisa, e pelo que eu soube, ele é um discurso meio perdido, assim, é um filme meio perdidão. Sim. Então, assim, vale, claro, pela quantidade de efeitos especiais, pela qualidade dos efeitos especiais, que com certeza foram bem pensados, mas falta aí um cuidado com a narrativa, falta um cuidado com o roteiro, que aí fica devendo um pouco. A história, né? O Robert Downey Jr., ele é o cara que conversa com os animais, que não é novidade pra gente, porque a gente lembra lá do Ed Murphy, né? É de verdade. 98, do filme de 98. Que já era uma refilmagem, porque acho que nos anos 60 já teve uma versão, lembrando que acho que é de um livro ou de uma série de livros Uma adaptação de que é muito popular nos Estados Unidos. Então, assim, é uma história antiga, né? Exatamente. E aí é aquele mote, é interessantíssimo, um cara que tem o poder de conversar com os animais, só que aí eles colocaram o Robert Downey Jr. no século XIX, vivendo numa mansão onde ele conversa com os animais, ele perde a esposa, e aí ele tem que buscar um antídoto para a rainha, ele é chamado para poder fazer um antídoto para a rainha que está doente. Exatamente. E aí que a aventura toda começa, porque ele tem que buscar isso numa ilha, e vai encontrar uma série de perigos, e aí a história se desenrola. Mas aí tem esse problema todo, que pela qualidade dos efeitos especiais, a história acaba ficando um pouco perdida. Quer dizer, não pelos efeitos especiais, né? É pelo desenvolvimento do roteiro, né? Que acaba ficando perdido. Até as críticas têm elogiado muito o desempenho do Robert Downey Jr. como o protagonista. Dizem que ele está muito à vontade, que ele faz o que pode, mas que a história em si realmente assim foi mal adaptada. É basicamente aquela boa ideia que é mal executada em Hollywood, tanto que o filme teve, assim, o filme já estreou nos Estados Unidos mês passado, teve uma estreia desastrosa, porque foi uma saraivada de críticas negativas. O filme no seu final de semana de estreia teve apenas 21 milhões de dólares, o que é muito pouco, já chegou até a 175 milhões, juntando o mercado americano com o mercado internacional, mas isso mal ultrapassou o custo da produção, que foi de 175 milhões de dólares, ou seja, é basicamente o custo de um filme de super-herói da Marvel, da DC. Então, assim, a probabilidade do filme ser um fracasso é muito grande, até porque tem um problema agora na China com o coronavírus, que tem 70 mil salas de cinema fechadas. Então, a probabilidade dele se salvar na bilheteria
é muito difícil. E olha que o filme tem um elenco legal, porque além do Robert Downey Jr., assim como atores de carne e osso, a gente tem o Antônio Bandeiras, tem o Michael Sheen, e tem vários atores conhecidos de Hollywood, como a Octavia Spencer, Selena Gomez, o Ralph Fiennes, a Emma Thompson, que dão voz a esses animais falantes na versão original. E até infelizmente aqui em Juiz de Fora a gente não vai ter nenhuma versão legendada, vai ser tudo dublado. Então assim, pelo menos pelo ótimo elenco que a gente poderia ter a oportunidade de ver o trabalho desse pessoal interpretando as vozes dos animais, infelizmente em Juiz de Fora a gente não vai ter essa chance do Dr. Dolittle, mas pelo menos assim é um filme que é interessante para a criançada, quem está com filho, que vai ficar em Juiz de Fora durante o carnaval, é uma opção. Outra estreia que a gente tem, né, Renan, é o Chamado da Floresta, que é um filme que traz como nome principal o Harrison Ford, apesar do protagonista do filme ser um cachorro. Que na verdade é um cachorro gerado por computador. O cachorro nem existe, na verdade, né? Não é um cachorro, né? É uma animação. Mas é aquela típica história do cachorro que é criado dentro de uma casa, mimado, com tudo de fazer bom. toda aquela bagunça que cachorro de casa faz, com toda aquela potência de correr e quebrar as coisas e tudo mais. E tá tudo bem? E tá tudo bem. E existe o ponto de virada, que é o momento que ele sai dessa casa e vai ter que se virar no Alasca. Que não é assim, resolveu curtir a vida. Não. Ele é roubado e aí é vendido lá pro Alasca, e aí ele tem que, vamos colocar assim, trabalhar como um daqueles cachorros de trenó. Sim. E aí ele tem que usar o instinto dele para tentar se adaptar a essa nova vida com os outros cachorros. Então ele passa por toda essa situação. E aí, assim, o destaque talvez do filme seja o elenco, né, de atores de carne e osso, que a gente tem além do Harrison Ford. Tem o Omar Sy, ou Omar Sy, que eu não sei, agora me fugiu como é que fala o nome dele. Tem o Dan Stevens, que é o cara que era o protagonista daquela série Legion. E também a Karen Gillan, que fazia a Nebulosa nos filmes da Marvel, quer dizer, eu imagino que continue fazendo. É mais uma adaptação de livro, também no caso, um livro que foi lançado no início do século XX, que já teve versões para televisão, cinema, e que agora está chegando aí na tela grande mais uma vez, e com esse destaque do Harrison Ford, que com 77 anos resolveu pegar no batente, ele que daqui a pouco deve fazer mais um filme do Indiana Jones, né? Provavelmente Indiana Jones na cadeira geriátrica, mas ele está lá. E para terminar, temos, quer dizer, indo aí no complemento, tem o Luta por Justiça, né, que é com Michael B. Jordan. Exatamente. O Michael B. Jordan faz aí um advogado que é formado em Harvard e que ele sai para trabalhar e ele decide, ao invés de ganhar dinheiro e ter uma grande carreira defendendo os casos, ele vai para uma cidade onde ele trabalha com pessoas em vulnerabilidade e homens que foram condenados à sentença de morte, e ele vai ouvir as histórias desses homens e vai defendê-los. Assim. Ele pega um caso do Walter Macmillan, que é o... Me fugiu o nome do ator, mas enfim. Procura no IMDB, aí nas fichas de cinema, aí na internet, não é difícil de encontrar. Perdoem nossa falha. Perdão aí, gente. Mas ele foi condenado à morte e o personagem do Michael B. Jordan, o Brian Stevenson, vai encontrá-lo, ouve a história dele e decide que vai defendê-lo. E aí mostra a trajetória dele nesse contato com essas pessoas, no contato com essa situação de proteger pessoas em vulnerabilidade. E o filme se desenvolve em relação a isso. E a luta por justiça traz essa questão não só do sistema penitenciário dos Estados Unidos, da maneira como ele se organiza, mas também a forma como a justiça atua com pessoas negras nos Estados Unidos na situação do racismo estrutural, discutindo todo esse caso, né? Que eu acho que, se a gente pensar bem, qualquer semelhança com o Brasil não é mera coincidência,
né? Aí mais uma indicação para o fim de semana. E para terminar, temos aí o filme de fantasia Maria e João, o Conto das Bruxas, que é basicamente o João e a Maria, eles estão lá passando fome, resolvem entrar na floresta para dar um jeito na vida deles. Eles vão encontrar uma mulher que mora numa cabana e o resto da história vocês sabem o que acontece. Conhecem de cor, né? Então, estes são os 4 lançamentos. Outros filmes continuam em cartaz na cidade, incluindo ainda, se você está atrasado em relação ao Oscar, nós temos ainda em cartaz Parasita, que foi o grande vencedor, levou melhor filme, diretor, roteiro original, o filme internacional. Temos 1917, também temos o Jojo Rabbit, outros longas que não estavam no Oscar, mas que continuam em cartaz na cidade. É só conferir a programação na versão impressa da Tribuna de Minas, que está nas bancas nesta quinta-feira, ou então ir lá no site, geralmente quinta-feira de manhã já está tudo atualizado. E se você ainda estiver em dúvida, converse então com seu animal de estimação favorito, que eu sei que você faz isso, se você tem cachorro, se você tem gato, com certeza você conversa com ele. Procure o conselho então do seu bichano, do seu cãozinho e programe-se para o final de semana. Tenha um ótimo carnaval e quinta-feira estaremos de volta, certo, Renato? Certíssimo, Júlio. É isso aí, muito obrigado pela audiência, até a próxima semana, vida longa e próspera.